Pois é, pois é. Ainda cá estamos, não é? Às 15 dias. E como é que está a correr esse isolamento? Bom, vai para ali. Vai para aqui. E eu sinto que há gente que lida com o coronavírus exatamente da mesma forma que lida com o HIV. Acredito que haja por aí, mas eu sei os buracos em que me meto. Pelos vistos, ficar em casa é a coisa mais difícil para o ser humano. Andámos anos a investir em televisões do tamanho do ego do José Castelo Branco, em poltronas massajadoras, em consolas de jogos, para equiparmos a nossa casa com as melhores condições para passarmos lá o mínimo tempo possível. Nós aguentámos anos de recessão e resgates a bancos, e aguentámos as fotografias do Pedro Henriques no Instagram, aguentámos 13 edições da Casa dos Segredos. Agora ficar em casa, são à parte. 13 edições da Casa dos Segredos. Isto é assustador. Eu nem sequer sabia que havia tanta gente sem a escolaridade mínima obrigatória em Portugal para encher 13 casas na venda do Pinheiro. Mas o quão difícil é ficar em casa? Portugal queixa-se que é dos países da União Europeia onde mais se trabalha e que isso mais tempo lhe tira para estar com a família. Só que quando é obrigado a ficar, percebe que a solução para suportar o erro que foi o casamento é lidar apenas 4 horas por dia com a outra parte do contrato e aí quer sair. E depois a isto ainda acresce as crianças. E é em alturas como estas que nós percebemos que os pais que há uns anos saíram para ir comprar tabaco e não mais regressaram não foi por falta de empatia, mas uma questão de sobrevivência. É que eu sinto que os pais foram enganados. É que se alguém lhes tivesse dito que haveria a possibilidade de eles terem que ficar confinados com um miúdo 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante tempo indeterminado, aposto que havia muitos que teriam preferido adotar um gato. Mas eu confesso que acho que o isolamento não era a única solução. Havia alternativas. É correto afirmar que este estado de emergência se deve em grande parte para tentarmos evitar o contágio em massas dos grupos de risco, nomeadamente os velhotes. Assim sendo, eu tenho a solução ideal. Eu defendo que o Preço Certo não só deveria ter continuado as emissões ao vivo, como passado a ser gravado num sítio com maior lotação, o Altice Arena, por exemplo. Os velhotes não se iam importar porque iam ficar lá dentro a gravar Preços Certos durante meio ano. Estavam salvaguardados do contágio. E nós cá fora podíamos continuar a nossa vida normal. Com tosse. Mas normal. É que era só vantagens. Desapareciam as filas do multibanco. Havia filhos que podiam parar de ir ao lar fingir que gostam dos pais só para no fim lhes ficarem com 300 euros e o relógio do bolso de herança. E desaparecia de vez a expressão selada. Para além disso, esta migração da população mais idosa para o Altice ia, para além de os salvaguardar, fomentar a economia das empresas de entregas. Porque era preciso na mesma continuar a fazer chegar chouriças ao pavilhão para eles entregarem aumentos. Resumo, isto parece um relato de um judeu na Segunda Guerra Mundial. Portugal foi governado 48 anos por uma ditadura, mas termos que ficar em casa com a liberdade para dizermos as maiores alarvidades que nos lembrarmos, como por exemplo chamar pedófilo um humorista só porque fez piadas com as filhas, isso é que já é mau. Isto são pessoas que se lessem o diário de Anne Frank diziam, olha, esta é que está bem. Eu não sei se é do conhecimento público, mas vocês podem sair de casa para fazer exercício, por exemplo. Mas também entendo que quem pese mais de 100 kg possa estar a pensar, epá, mas isso já é discriminação. Mas esta pandemia está a ter um impacto gravíssimo em ramos fulcrais da nossa sociedade. Um dos grupos mais lesados foram os padres, a quem foi vedado o acesso às duas atividades mais importantes para um homem. A profissional, porque deixou de haver missas, e a sexual, porque não há miúdos na catequese. Outro dos ramos de atividade a quem eu tenho que deixar uma palavra de apreço é a prostituição, porque apesar das prostitutas ganharem a vida de joelhos, nunca viram o seu negócio tão em baixo. Mas nem tudo é mau nesta pandemia. O coronavírus tem até capacidades incríveis. Foi capaz de esgotar stocks de papel higiênico, parar as escolas e pôr a Iniciativa Liberal a exigir mais investimento no Serviço Nacional de Saúde. A relação da Iniciativa Liberal com o Sistema Nacional de Saúde é exatamente a mesma que eu tenho com Deus. Não acredito, mas numa emergência. Pronto, malta. Está feito mais um. É isto. Vão lá embora. Cuidem-se e lembrem-se, sair de casa para nós deve estar mais ou menos como as bolachas de chocolate tão para os celíacos. Ao início pode parecer boa ideia, mas depois de 3 dias de caganeira vocês iam ver que nunca mais. Obrigado e boa tarde.